Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Matias, diretor comercial da Ecor Energia Solar. Para mim é um prazer enorme estar participando com vocês aqui desse evento de sustentabilidade, segunda edição da Feira da Sustentabilidade do Médio Piracicaba. É um privilégio para a gente da Ecor poder falar com o público de uma maneira geral nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Um momento que ainda tem algumas incertezas, mas que já trouxe uma série de lições bacanas, né, de comportamento pessoal, de comportamento das empresas, e acredito que é uma oportunidade ímpar que a gente está tendo de poder comunicar um pouco para vocês aquilo que é o nosso negócio do dia a dia e de que maneira que a gente se encaixa nesse movimento de mudança inevitável que a gente está passando e vai continuar passando aí nos próximos tempos. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para apresentar o nosso tema de hoje e vou começar pedindo a oportunidade de apresentar a nossa empresa pela nossa ótica, né? Qual é o nosso papel nesse mercado, porque eu acredito que está muito alinhado com o que a gente vai conversar aqui agora. Bom, acredito que todos já conseguem visualizar a minha tela. Então, nós somos da Ecor Energia Solar, uma empresa que traz para o mercado soluções na distribuição de equipamentos para energia solar fotovoltaica. E desde a nossa fundação, a gente veio para o mercado com um propósito diferenciado, né? Essa frase que nos segue ao alcance de todos realmente é um dos principais motivadores para que a gente pudesse atuar da maneira que a gente faz no mercado, com um DNA muito voltado para compartilhamento de conhecimento, para valor agregado, para criar a possibilidade de que qualquer cidadão tenha acesso àquilo que diz respeito à tecnologia, aquilo que diz respeito a uma certa autonomia, a poder participar de um movimento de mudança global, tendo a energia elétrica como um centro, como um insumo necessário para que todas essas mudanças aconteçam, né? Hoje, até por conta da pandemia, muita coisa mudou, né? A forma como a gente se comunica mudou. A gente está conversando aqui online hoje, através de uma câmerazinha, uma iluminação bacana, e tudo isso requer um consumo diferente de informação, de comunicação e de energia. Então, a gente acredita realmente que temos um papel importante nisso, e é isso que a gente tenta trazer para o mercado, né? Como eu disse para vocês, hoje a gente vai falar aqui sobre tecnologias e tendências do mercado fotovoltaico brasileiro. O que a gente vê como tecnologias existentes no mercado e quais são as tendências que a gente imagina para a sequência disso que a gente está vivendo. Um mercado numa super crescente como o nosso, que mesmo no momento de pandemia continua extremamente resiliente e crescendo, e que permite para quem é empresário do setor continuar trabalhando com propriedade e que para quem é um cidadão comum que está buscando um investimento, está buscando uma forma de mudar essa sua relação de consumo com o meio ambiente, de criar para a sua família, para o seu ambiente, para o seu negócio, não somente a economia de energia, mas também uma forma de poder contribuir de uma maneira diferenciada para esse movimento de mudança, né? Faz muito sentido hoje a gente falar nessas tendências de mercado que vem aí. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar a Ecor pela nossa ótica para o mercado, para vocês entenderem qual é o nosso engajamento desde o nosso nascimento com todas essas questões que dizem respeito à sustentabilidade. Com o desenvolvimento da sociedade moderna, ganhamos maravilhas tecnológicas inimagináveis. Nos trazem prazer, agilidade, conforto e também nos ensinam. Essa busca do ser humano pode ser definida em uma só palavra: evolução. Mas estamos preparados para as consequências? Deixaremos este ônus para as futuras gerações? Estamos imunes? Até quando continuaremos a ignorar e a querer tudo a qualquer custo? Acreditamos no bom senso, na vida em sociedade, no querer melhorar e no poder de deixar algo melhor para as próximas gerações. Somos parte da evolução. Somos a Ecor Energia Solar. Desde que essa mensagem foi idealizada, ela já fazia muito sentido, mas principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né? Um momento que a gente está reaprendendo a fazer uma série de coisas, faz mais sentido ainda e mostra qual é o nosso posicionamento de mercado, né? A Ecor surgiu com um propósito de trazer para o mercado brasileiro soluções diferenciadas no que diz respeito à tecnologia, mas através de uma conduta de mercado que, na minha opinião,
também é um pouco diferenciada, né? Desde sempre a gente buscou o compartilhamento de conhecimento de maneira gratuita, a gente buscou o acesso a N participantes do mercado a uma tecnologia que até então, até aquele momento, lá em 2014, quando a gente estava no momento pós-regulação, que ainda era visto como coisa para rico, né? E a gente acreditava que não, que era algo que tinha que ser democratizado. Então a gente veio com uma proposta diferenciada de equipamentos que fazem parte de uma segmentação do mercado, dessa categoria chamada MLPE. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é isso, mas antes me permitam falar qual é o cenário atual do mercado brasileiro no que diz respeito a essa questão de geração fotovoltaica, geração distribuída. Primeiro, o que é essa tal de geração distribuída? Hoje, o que faz sentido na gigantesca maioria dos casos, dos projetos que a gente vê de energia solar sendo instaladas em residências, em comércios, em indústrias, é aquele cenário em que você instala o seu sistema, mas você continua tendo a rede elétrica, né? Você continua sendo abastecido pela energia da rua. Então, durante o dia, enquanto você estiver produzindo a sua energia, você está produzindo para atender ao seu consumo local, e aquilo que eventualmente você gerar mais, aquilo que for excedente, você vai injetar na rede elétrica. Então, você está gerando energia, mas no momento que você tem excesso de energia, você distribui essa energia através da rede elétrica. Essa é a geração distribuída. Isso é o que nos classifica hoje como prosumidores. Nós somos produtores e consumidores de energia elétrica. E dentro dessa categoria de geração distribuída, a gente vê duas frentes tecnológicas no que dizem respeito aos tipos de equipamentos que podem ser instalados. A primeira delas com os inversores tradicionais, e a segunda delas, que é a categoria MLPE, que eu disse que a Equoli trabalha desde sua fundação, que se subdivide em outros dois tipos de equipamentos, os microinversores e os inversores simplificados com otimizadores de potência. Mas o que significa esse MLPE? O que quer dizer essa sigla? Essa sigla vem do inglês Module Level Power Electronics, ou numa tradução livre aqui para o nosso português, eletrônica de potência a nível de módulo. Qual é o entendimento básico por trás dessa tecnologia? Quando você tem a tecnologia tradicional, basicamente você tem os painéis instalados no seu telhado ou no solo, onde quer que eles estejam. Esses painéis estão interligados entre si, então o primeiro se conecta com o segundo, com o terceiro, com o quarto e assim por diante. E essa ligação de todos esses painéis interligados vai gerar energia suficiente que vai ser encaminhada para um equipamento chamado inversor. Esse inversor ele tem duas características. Ele tem que extrair o máximo de potência possível que está sendo produzida pelo painel, ele tem que conseguir identificar isso, e ele tem que converter essa energia que está sendo produzida pelos módulos em energia útil, porque ela ainda não é uma energia utilizável na tomada, ela tem a característica da energia de uma bateria, de uma pilha. Então, basicamente, são essas duas funções, otimizar potência e fazer a conversão dessa energia de corrente contínua, energia de uma pilha, de uma bateria, para corrente alternada, que é aquela que a gente utiliza nas nossas tomadas. Quando você fala em MLP, quando você fala em eletrônica de potência a nível de módulo, você está tratando cada componente de maneira individualizada. Então, você tem lá os seus painéis, aquela mesma quantidade de painéis em cima de um telhado, só que agora, ao invés deles estarem interligados um ao outro, eles vão estar individualmente entregando o máximo de energia que for possível para que seja otimizada essa potência e seja feita a conversão para energia útil. E tenho certeza que tem uma analogia que vai fazer todo mundo entender o que isso significa na prática. A gente está se aproximando dessa época do ano, inclusive. Eu acho que todo mundo que estiver me ouvindo aqui já se viu naquela situação, chegou no Natal, foi enfeitar a casa, enfeitar a árvore de Natal, pegou o pisca-pisca, passou lá na árvore, tudo bonitinho, na hora que ligou, uma fileira de luzinhas ali, todas apagadas, aí você já sabe, você fala, poxa, tem uma luzinha queimada lá no meio. Mas cadê essa luzinha queimada? Como é que eu faço para achar ela? E aí você sai procurando uma por uma ali, mas o fato é que uma luzinha queimada faz com que toda aquela sequência de luzinhas se apague. Essa é uma característica de quando você tem componentes elétricos interligados entre si, né? Mais tecnicamente falando, isso é a característica de uma ligação elétrica em série. Tá? Quando você tem esse tipo de ligação, você faz com que a corrente elétrica, ou seja, aqueles elétrons ali que se desprendem, que vão gerar energia lá na ponta, que ela tenha que passar exatamente na mesma quantidade por todos os componentes. E se por algum motivo você tiver interrupção aqui no meio do caminho, ou seja, um componente falhou, um componente queimou, você interrompe esse fluxo e todo aquele circuito não tem mais o fluxo de corrente. Ou ainda, que é o que acontece na geração de energia solar, você tem
10 painéis lá no seu telhado, os 10 interligados entre si, mas eventualmente um deles está com uma produção deficitária. Todos os outros painéis invariavelmente vão apresentar uma produção deficitária, porque eles não têm a capacidade de corrigir aquele que está com uma performance pior, mas o que está com a performance pior interfere para que todos os outros que poderiam gerar mais energia se nivelem por esse parâmetro e baixem a sua capacidade. Então, basicamente, essa é a condição de um sistema convencional, de um sistema string, se a gente fizer uma tradução livre também é fila, né? Então, essa interligação de painéis. Quando a gente vai para MLPE, a gente começa a tratar tudo isso de maneira individualizada, modularizada. Tá? E esse é um dos primeiros diferenciais, mas através dessa questão de você poder prover uma geração de energia diferenciada e que vai ser maior, você traz também outros quesitos junto com elas que vão ser explorados aqui na sequência. Para a gente poder contextualizar, e eu já os convido às próximas palestras que vocês vão ver aqui, que dizem respeito a esse segmento fotovoltaico na parte de modelos de negócios e de regulamentação do mercado, para vocês entenderem como isso faz sentido. Isso daqui é um gráfico do mercado norte-americano que mostra a evolução das tecnologias ao longo dos anos. E aí, me permitam, acho que vocês conseguem ver o meu mouse aqui na tela, só para poder exemplificar para vocês. Então, essa mancha azul mais escura é tudo que diz respeito a instalações com microinversores, que faz parte da categoria MLPE. A mancha azul mais clara é tudo que faz parte dos equipamentos com otimizadores de potência, que também está na categoria MLPE. E a mancha amarela é tudo que é da tecnologia convencional. No mercado residencial norte-americano, como que isso se desenvolveu? Lá em 2008, 100% do mercado era atendido pela tecnologia convencional. Aí começou a surgir esse avanço tecnológico com os equipamentos MLPE, e a gente começa aqui em 2009, uma participação tímida, menos de 10% do mercado. Em 2010, já uma participação um pouco mais robusta, né? O mercado mais do que dobrou de tamanho dentro da sua fatia, chegou a quase 20%. E isso vem evoluindo exponencialmente até que a gente chega aqui em 2017, que é o ano em que foi medido pela última vez, com uma participação da tecnologia MLPE no mercado residencial superior a 80%. E o mesmo se replica aqui no mercado não residencial, comércios e indústrias com potências inferiores a 500 kW, uma participação de aproximadamente 50% do mercado, e mesmo em grandes usinas, né, aquelas usinas enormes que a gente vê em foto, que eu mostrei aí no vídeo para você, aqueles milhares de painéis, né, que tem uma outra característica de geração, mesmo nesse segmento, uma participação aqui de aproximadamente 10% dessa tecnologia MLPE. Mas por que que aconteceu isso? O pessoal simplesmente pegou gosto pela coisa lá e decidiu que era mais legal instalar esse? Não somente por isso, né? Apesar dos diferenciais tecnológicos que jogam a favor dessa tecnologia, da tecnologia MLPE, a gente tem uma questão de regulamentação. É por isso que eu falei que faz muito sentido, né, assistir às próximas palestras, porque as informações elas vão se casar. Aqui nos Estados Unidos existe uma regulamentação, na verdade não é uma regulamentação, o Código Elétrico Nacional Norte-Americano, a sigla é NEC. Né? Existe lá a NEC, que prevê, dentre outras coisas, que para instalações em telhado, ou seja, qualquer lugar que você for colocar os módulos em cima de um telhado, você precisa garantir uma segurança nas instalações na parte de corrente contínua. O que isso quer dizer na prática? Os cabinhos que saem do painel até chegar no inversor, eles têm que ter a capacidade de se desligar. Em outras palavras, é como se você conseguisse desligar o sol. E isso não é possível com a tecnologia convencional. Então, por uma questão de regulamentação de segurança, né, no mercado norte-americano, tudo aquilo que diz respeito à instalação de telhado tem uma predileção pela tecnologia MLPE, porque ela já atende esses pré-requisitos. Então, como eu disse antes, é uma tecnologia que gera mais energia e que atende a pré-requisitos de segurança. Né? Então, já começam a se somar fatores que fazem com que isso seja uma tendência de mercado. Vocês vão ver que a gente está num momento de discussão regulatória aqui no Brasil que prevê, nesse momento, a questão de custos de operação, mas que prevê imediatamente na sequência a inserção de componentes de segurança que podem fazer com que isso que já aconteceu no mercado norte-americano se torne realidade para o mercado brasileiro também. Tá? Então, é uma tendência a gente olhar para um mercado com requisitos de segurança mais bem elaborados que prevejam a utilização de uma tecnologia mais bem direcionada para o atendimento desses pré-requisitos. E já que a gente está falando de tecnologia, como que faz para diferenciar todas elas? Basicamente, o que a gente tem hoje, no que eu estou explicando aqui para vocês, são 3 topologias possíveis de instalação.
uma topologia com os otimizadores de potência da SolarEdge, que são os equipamentos com o qual a gente trabalha aqui na Ecore, e são os equipamentos que deram origem para essa tecnologia, tanto é que hoje a SolarEdge tem trocentas patentes relacionadas aos equipamentos, porque foi um avanço tecnológico alcançado por essa empresa israelense, que não foi ainda equiparado por outras do mercado. A gente tem também a topologia com a instalação de microinversores da AP Systems, que também é a marca com a qual nós trabalhamos por ser uma referência de mercado. A AP Systems hoje é líder mundial em microinversores multimódulos, tá? Então, se a gente olhar com sua participação em mais de 80 países, a AP Systems hoje tem a maior expressividade no fornecimento e quantidade de sistemas instalados no mundo, dentre outras coisas, pelo seu gigantesco investimento em pesquisa e desenvolvimento, que faz com que a qualidade de seus equipamentos seja ímpar, e foi uma opção da Ecore desde o princípio trabalhar com aquilo que havia de melhor. Então, a gente também trouxe esta marca para o mercado brasileiro. E tem a topologia com os inversores tradicionais, os inversores de string que eu mencionei para vocês. Para fazer uma diferenciação mais prática naquilo que acontece no dia a dia. Um sistema com inversor tradicional. A gente tem aqui, deixa eu contar que eu não me recordo, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 painéis no telhado. Esses 16 painéis, eles estão interligados entre si 8 e 8, duas fileiras de 8 painéis, e nessa ilustração a gente tem um passarinho aqui que sentou em cima de um painel. Esse passarinho sentou em cima do painel, ele sombreou o painel, a sombra dele está projetada no painel, e a capacidade de produção de energia dele caiu a 50%. Todos os outros 7 painéis interligados a ele tiveram sua capacidade de produção de energia reduzida a 50%. A outra parte, que não está sendo afetada por sombra, continua com sua característica normal. Mas essa fileira inteira, por conta de um painel, teve sua capacidade reduzida a 50%. Ou seja, você reduziu nesse momento 25% de toda a capacidade de geração de energia que você tem por conta de um passarinho que sentou em cima de um painel. Esse sistema, ele não te oferece uma grande flexibilidade. Quem já orçou, quem já instalou um sistema fotovoltaico na sua casa, ou quem trabalha com isso, sabe exatamente do que eu estou falando. Você tem a casa tem um determinado consumo, você dimensiona, você fala assim, poxa, eu preciso instalar 30 painéis no telhado dela para eu poder atender a essa produção de energia. Só que aí na hora que você olha para casa, ela tem os painéis com águas distintas, cada parte do telhado cai para um lado, e aí você olha e fala, poxa, para eu montar um sistema convencional, eu não posso interligar os painéis que estão orientados para o norte com os painéis que estão orientados aqui para o oeste, que é a representação dessa imagem, porque eu vou ter uma perda significativa na produção de energia. E aí você fala lá para o seu cliente, ou você que é o cliente, ouve isso de uma empresa torcendo para você, olha, eu só vou conseguir instalar 16 painéis porque eu não posso utilizar o outro telhado. E de repente isso parece meio sem lógica, meio sem sentido, né? Por causa disso, porque há uma interferência direta em tudo que está acontecendo em um a todos os outros interligados a ele. E por características técnicas, as orientações diferentes fazem com que a produção de energia fique deficitária. Então, por isso, a gente não consegue explorar todo o potencial que uma casa oferece para esse tipo de ligação num cenário semelhante a esse que está aí na imagem. A gente ainda tem aquilo que eu falei para vocês. Imaginem que cada painel desse está produzindo aí 40 volts na sua saída. Tá? É como se ele fosse uma bateriazinha de 40 volts. Como eles estão interligados entre si, você vai somando essa tensão. Então, 40, 80, 120, 160, assim por diante, você chega ali a 320 volts na saída desses cabos. É uma alta tensão, é mais do que aquilo que a gente tem na nossa tomada para uso convencional, numa característica um pouco diferente, de corrente contínua, que do ponto de vista de problemas elétricos, pode ser um pouco mais perigosa. Então, você tem toda essa alta tensão indo para dentro da sua edificação, até chegar ali no seu inversor, que vai fazer o tratamento dessa energia e transformá-la em energia útil. Só que você não tem como desligar isso, é o sol que produz essa energia. Então, enquanto tiver insolação, você vai estar fazendo a transformação de luz em energia e esse cabo vai estar energizado. Você pode fazer qualquer coisa, você pode desligar o disjuntor geral da sua casa, que esses cabos continuarão energizados. Isso pode representar um problema. Imagina que, eventualmente, você teve um problema lá na sua casa, um incêndio. Vai cair uma vela dentro da casa, pegou fogo na cortina, você precisa combater esse incêndio. Primeira providência que o bombeiro faz quando ele chega na casa, desligar o disjuntor geral para garantir que ele não vai jogar água em tudo eletrificado. Só que aí você tem um sistema fotovoltaico que não se desliga na hora que desliga o disjuntor geral, porque ele está energizado pelo sol. Ou o bombeiro vai se expor a um risco para combater esse incêndio, ou ele não vai combater o incêndio.
ele vai ter que tomar só as precauções paliativas para que o fogo não se alastre e não vai poder jogar água direto em cima da sua casa para combater esse foco de incêndio. Então, isso pode representar um problema. Pensando que você instalou um sistema que vê tudo de uma maneira uniforme, que ele não faz diferenciação e, eventualmente, um painel apresentou problema ali no meio. Como que se identifica isso? Como que você consegue falar, é o painel número 2 da primeira fileira que está com problema e por isso eu vou precisar de uma manutenção? Não tem como, né? A visão é geral, o sistema entende, a inteligência do sistema entende toda essa fileira de painéis como um único grande painel. Então, isso não é possível e você pede referência de monitoramento. Para quem é empresário do setor, você não consegue fazer um diagnóstico remoto para o seu cliente. Para quem é cliente que necessita de uma manutenção, vai depender do pessoal vir até a sua casa e poder trabalhar no sistema para identificar o problema e poder prover uma solução. E esse problema, caso ocorra, pode interferir os demais painéis, como a gente já mencionou anteriormente. Pensando na tecnologia da AP Systems, nos microinversores, o que são esses microinversores? Como o próprio nome diz, são inversores menores, em tamanho micro. Então, ele faz exatamente as mesmas coisas. Ele tem a característica de otimizar a potência e ele tem a característica de fazer a conversão de corrente contínua para corrente alternada, só que de maneira reduzida. Então, você vai ver na AP Systems microinversores para 2 ou 4 painéis. Então, a cada 2 ou a cada 4 painéis, você vai ter um microinversor tratando a entrada de cada painel individualizado. Você resolveu o problema da alta tensão, porque os painéis não estão mais interligados entre si. Então, eu falei lá em 30 volts, você mantém os 30 volts, que é considerado uma tensão segura, eventualmente para o corpo de bombeiro atuar. Se um painel baixar sua produção em nada interfere os demais, eles continuam com o máximo possível para aquele momento, e você consegue, dentre outras coisas, diagnosticar o que está acontecendo. Você tem um cenário de diagnóstico muito mais eficiente. Isso é um equipamento utilizado por profissionais altamente gabaritados no mercado para tentar identificar falhas, uma câmera termográfica, que ele vai lá, mira para todos os painéis, aqueles que tiverem características, colorações diferentes na lente da câmera, podem representar algum problema. Mas tem um tempo, tem um custo para que isso possa gerar um diagnóstico. Com um microinversor, você consegue ver dessa forma, cada painel que está acontecendo no telhado, no horário em que está acontecendo, você tem um time-lapse do dia inteiro e é altamente intuitivo. Para a grande maioria de vocês que nunca viu isso na vida, sem eu precisar falar muitas coisas, vocês já conseguem identificar nessa figura que tem pelo menos um painel aqui com uma produção mais baixa, que é esse painelzinho aqui que está com 210 watts, que ele tem uma faixinha azul aqui, ou seja, a barrinha laranja não preencheu o painel todo e ele está produzindo um pouquinho menos de energia. Pode ser uma sombra, pode ser uma sujeira, pode ser qualquer coisa, mas é facilmente identificável e diagnosticado. Para mim, que trabalha no mercado, para o instalador que colocou isso na sua casa, para você que está monitorando isso no seu celular. É facilmente identificável. Você consegue ter isso na palma da mão no seu smartphone. Então, é um outro diferencial. O tempo de inoperação por conta de um problema ou o custo para uma manutenção é extremamente reduzido quando comparado a uma tecnologia convencional. E aí a gente tem a terceira topologia possível, que é a tecnologia de otimizadores de potência da SolarEdge. Os benefícios são exatamente os mesmos que eu já descrevi para os microinversores. Só que a gente tem uma característica um pouco diferente. A SolarEdge olhou para essas duas funcionalidades que eram otimizar a potência e fazer a conversão de corrente contínua para corrente alternada e desmembrou em dois equipamentos. Então você continua tendo a figura do inversor na parede, mas debaixo de cada painel ou a cada 2 painéis, você tem um equipamentozinho chamado otimizador de potência, que fica responsável por captar e entregar o máximo de potência possível de cada painel, sem que um interfira no outro, e o outro equipamento fica responsável apenas por fazer a conversão de corrente contínua em corrente alternada, para a energia útil que vai ser utilizada na sua casa. Tá? Você também se blinda de todos aqueles problemas que eu já falei, ganha a flexibilidade de poder fazer instalações em águas diferentes do seu telhado, assim como no microinversor, diferente do que você teria, né, como um problema no cenário dos inversores convencionais, porque aqui você faz uma complementação da geração e não há uma interferência entre o que está acontecendo num telhado e no outro. Então, você consegue explorar o potencial da sua residência de uma maneira muito mais assertiva e, dessa forma, atender a sua necessidade, fazer com que o seu investimento atenda a sua necessidade de consumo, consequentemente de economia na sua conta de luz, consequentemente de redução na emissão de carbono para o meio ambiente e todos os outros benefícios associados a essa energia limpa e renovável que é a fotovoltaica.
ele tem um dispositivo de segurança, os otimizadores de potência, que no caso de um problema, imaginando aquele mesmo cenário que eu falei de incêndio lá, o bombeiro desligou o disjuntor geral. Existe uma inteligência no sistema que ele entende que há algum problema e ele baixa a tensão de cada otimizador de potência para 1 volt. Então, você consegue trabalhar também com uma tensão segura para a atuação do bombeiro, para uma atuação de manutenção, para qualquer momento do dia em atendimento, inclusive aquela normatização que eu falei que existe nos Estados Unidos, que prevê exatamente isso. Lá está descrito como Rapid Shutdown, desligamento rápido. É exatamente o que acontece aqui num sistema com otimizador de potência. E, por fim, para a gente poder finalizar, para fazer um comparativo do ponto de vista comercial, mas que eu acho que traz um pouco de atributos com aquilo que a gente já conhece. Todo brasileiro é basicamente especialista em carro, né? A gente gosta de carro, a gente conhece, a gente consegue discutir sobre características de carro, então a gente permitiu fazer um paralelo aqui entre tecnologia fotovoltaica e veículos, trazendo os atributos de uma maneira mensurável para que a gente consiga tomar uma decisão mais assertiva e entenda essa tendência de mercado por uma tecnologia de maior valor agregado. Então a gente tem um carro aqui que a gente vai chamar de String e um outro carro que a gente vai chamar de MLPE, com as soluções da AP Systems ou com as soluções da SolarEdge. O carro String custa 53 mil. O carro MLPE custa 59 mil reais. Né? Tem uma diferencinha de 6 mil, dá uns 12% de diferença aí, mas aí você vai entender o que tem em cada um desses carros. No carro String, qual é a garantia dele? Poxa, eu tenho uma garantia de 5 a 8 anos, dependendo da marca, do modelo, do fabricante. E no MLPE, com AP Systems e SolarEdge, poxa, de 12 a 25 anos. Os microinversores da AP Systems têm 15 anos de garantia padrão. Os equipamentos da SolarEdge, os otimizadores têm 25 anos de garantia. Os inversores simplificados têm 12 anos, todos podendo estender a 25, com uma garantia estendida. Então, poxa, tem um diferencial aqui que você já consegue mensurar, né? Um custo de manutenção, alguma coisa envolvida, né, com essa questão de longevidade do sistema e os custos para a manutenção dele em operação. Como que é o consumo, né? Que a gente sempre vê isso. Qual que é a autonomia do carro? No caso do fotovoltaico aqui, quanto de energia que um vai gerar comparado ao outro? O String tem um consumo aqui de 10 km por litro. O MLPE pode ter um consumo de 10,3 a 14. Eu posso ter uma diferença de 3% a uma diferença de 40%. Vamos traduzir isso agora em geração de energia. É considerável, né? Quando você pensa, poxa, eu vou investir nesse sistema para gerar uma economia com um potencial de até 40% mais. Lógico, isso em casos extremos, tá, pessoal? Mas é possível a gente enxergar, então, isso também pode ser um diferencial. É um diferencial que a gente olha muito o carro e fala, pô, mas ele é beberrão? Não é? Deixa eu ver, né? Então, nessa analogia, poxa, o consumo ou a geração de energia é um fator que pode justificar aquela diferença de preço. Tem airbag e ABS de série? Poxa, o String não tem, né? Isso não aparece nem como um opcional para ele não dispõe dessa segurança. E no MLP, sim, já vem de fábrica. Esses atendimentos aos requisitos de segurança é algo que já está embarcado na tecnologia, que eu não preciso pensar em nada mirabolante para conseguir alcançar. Poxa, ele tem controle de tração, eu consigo individualizar a maneira como as rodas estão girando ali para que o carro não derrape, ou seja, eu consigo fazer com que o mau desempenho de um não interfira nos demais? Poxa, eu não tenho esse controle de tração no String. No MLPE, isso já vem de fábrica, já está lá embutido, a AP Systems ou SolarEdge já tem isso em si. Por fim, eu tenho um computador de bordo, eu tenho como fazer uma visualização item a item o que está acontecendo com o meu carro String ou o que está acontecendo com o meu sistema fotovoltaico String? Poxa, eu não tenho, ele não dispõe desse tipo de recurso. Já no MLPE, já no AP Systems ou SolarEdge, sim, isso já está numa plataforma de monitoramento extremamente amigável, que vai me trazer todas essas informações em mãos, que vão me permitir antever um problema, ou tomar alguma providência, ou ser atendido, né, pelo meu prestador de serviço de uma maneira extremamente proativa, porque ele está me monitorando e está conseguindo ver o que está acontecendo. Então, de repente, você olha toda essa lista de atributos e faz com que esses 12% de diferença seja um valor altamente viável para fechar o seu negócio, porque você entende que tudo que vem na sequência, que poderia representar custo para manter esse sistema funcionando, não vai existir, porque você já está atendido por outros fatores e você maximiza o potencial do seu investimento através da economia que ele vai gerar e, consequentemente, maximiza todo o comportamento ambiental desses sistemas no que diz respeito à redução da emissão de carbono, a contribuição
para o sistema elétrico brasileiro, com uma produção de energia no local em que vai ser consumida, com a diminuição de perdas na rede e tudo que vocês já devem ter pesquisado e que já devem conhecer a respeito disso, por optar por uma tecnologia de maior valor agregado. Então, é isso que a Ecore tem a apresentar para vocês, é isso que eu tenho a apresentar para vocês hoje. Eu sou Rodrigo Matias, agradeço imensamente a oportunidade, deixo aqui os meus contatos, meu e-mail e meu telefone, que também é o meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais sobre a nossa atuação, sobre os nossos produtos, buscar referências de empresas parceiras que atuam no mercado com as nossas soluções, ou se tornar uma empresa parceira. Obrigadíssimo pela oportunidade, obrigado ao evento, pela oportunidade de poder estar falando aqui com vocês, a todos os organizadores. Muitíssimo obrigado, gente. Um abraço, até breve.